Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite a todos. Nós estamos felizes hoje, porque nesse dia, né, nosso culto de terça-feira, que é o culto do despertar, e a gente está passando por esse momento, né, que a gente tem que fazer as nossas lives e tal, e hoje, com a graça de Deus, nós conseguimos aqui um tempo com o pastor Elias, aqui de Ribeirão Preto, e aonde nós estamos aqui, nós vamos bater um papo, conversar. Para quem não sabe, o pastor Elias é uma pessoa que ajudou muito e ajuda ainda no meu ministério, me dá alguns conselhos, a gente bate um papo legal. Então nós vamos bater um papo aqui fantástico hoje e eu creio que Deus vai falar no teu coração. Amém? Então, assim, desde já compartilha essa live, chama as pessoas para assistir, porque nós vamos começar. Primeiramente, paz. O senhor fala paz e prosperidade, né? Então, paz e prosperidade, pastor Elias. Estou muito feliz do senhor estar aqui com a gente hoje. O pessoal da nossa igreja também está muito feliz. E para quem não conhece o pastor Elias, como que nós podemos fazer um resumo da história do pastor Elias? Amém. Olá, queridos, boa noite, paz e prosperidade a todos. É um prazer, pastor Diogo, poder estar contigo aqui hoje, com a família Eu Sou Church, né, lá de Novo Horizonte. Conheci o Diogo através de um amigo, né, o Júnior, e hoje eu tenho mais contato com o pastor Diogo, na verdade, do que com o próprio Júnior. Não que eu deixei de ser amigo do Júnior, continua sendo meu amigo, mas hoje eu tenho mais contato com o pastor Diogo, né? Ele me disse que estaria hoje aqui por perto, na cidade de Ribeirão Preto. É um prazer poder conversar contigo, estar próximo aqui e poder transmitir algo, né, para as pessoas que vão estar assistindo, não só da igreja que você lidera hoje, mas pessoas que vão ter acesso também a esse conteúdo. Na verdade, assim, pastor Diogo, eu não tenho uma referência de pastor na minha família, né? Na minha descendência. Então, meu pai ele não é pastor, é um homem de Deus, mas ele não tem essa função pastoral. Então, assim, eu sou o primeiro pastor na família, né? Eu me converti em 2003 na Assembleia de Deus, julho de 2003, e fiquei 10 anos lá e fui batizado lá, me casei, minha filha nasceu lá, e eu fui ungido a pastor também em São Paulo, no Belenzinho, né, com o pastor José Huerto Filho. E depois de 10 anos, Deus colocou no meu coração a abertura de um ministério, né, que é a comunidade Manassés Church hoje, e já estamos aí em 8 de junho, agora completa 7 anos a nossa igreja, o nosso ministério. E eu estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo, né? Você tem acompanhado, né, um pouco do nosso trabalho aí, está um pouco mais próximo, e eu estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo e amo ser pastor, amo cuidar de pessoas, principalmente na área de desenvolvimento, né, de líderes, formar líderes. Eu amo essa parte de motivar líderes, desenvolver líderes, discípulos, né, fazer discípulos como Jesus fez também. É muito importante a gente ouvir isso, porque ainda mais a gente pega mais um ânimo para querer vencer as barreiras, né? É igual todos os dias dos nossos cultos, eu sempre digo às pessoas que a gente não pode desanimar por maior que seja o obstáculo, porque eu creio que também o Senhor já passou por isso. Já passou por momentos em falar, não quero mais isso para minha vida, porque todo mundo acha que a casa começa pelo telhado, e na verdade a casa começa pelo alicerce, e o alicerce é o que dói mais na vida da pessoa, porque Deus vai arrancando tudo aquilo que não presta, aquilo que não soma na nossa vida. Então assim, hoje quem vê a Manassés, né, irmãos, acha que já nasceu grande, né? E na verdade tem toda uma história por trás disso, né, pastor? A Manassés, ela começou há 7 anos na garagem da minha sogra, né, com 15 pessoas, e um bairro onde a gente cresceu ali, um bairro simples, um bairro de pessoas humildes, e hoje nós estamos chegando aí a aproximadamente 150 membros, né, filhos espirituais. Temos uma base de liderança muito boa, muito forte, que eu tenho investido. Você conhece algum deles? Thiago, Tafarel e tantos outros que não dá para ficar citando nomes aqui. E Deus tem me dado
esse privilégio de formar esses líderes aí. Mas essa questão de desistência, Diogo, pastor Diogo, e para você que está nos ouvindo, quando eu olho para a Bíblia eu vejo Elias, profeta Elias querendo desistir, eu vejo Jeremias querendo desistir, eu vejo Pedro desistindo e Jesus indo atrás dele. Então assim, nós somos humanos, né? E chega um momento da nossa vida que realmente as crises, os desencontros, né, das avenidas da vida são tão fortes, então isso é normal do ser humano. Não é pecado, não é errado você querer desistir. O errado é você desistir. O errado é você parar. Parar, né? Querer desistir. E se você vê que todos eles que tentaram desistir, Deus foi atrás deles, porque era importante para Deus, e recuperou novamente eles. Então eles não desistiram, nem Jeremias, nem Elias, nem Pedro quiseram desistir, mas não desistiram. Deus foi atrás deles, renovou a força deles e eles deixaram aí um legado. Então fica aqui também. Quanto tempo, pastor Diogo, já está a Eu Sou Church lá em... Nós vamos para... vamos para um ano, assim, no lugar físico, né? Mas a gente... Que nasceu mesmo. Que nós nascemos mesmo, já vai fazer praticamente 1 ano e meio, 2 anos. Passa rápido. Na garagem da casa. Então, é uma história... parecida. Uma história parecida, né? E eu acredito que a gente tem essa... Parece muito, eu acredito que daqui 7 anos você vai estar careca, assim como eu também. Logo vai estar, né? Brincadeira. Mas, pessoal, vocês que estão trabalhando com o pastor Diogo aí, com a pastora Maiara, né? Não desista, tá bom? Não desista. Todo começo é difícil, todo começo, como o Diogo disse. Eu já trabalhei em construção civil e... O alicerce é difícil de fazer, tem que furar, sabe, é toda uma situação complicada de fazer. Depois você passa a ver aquele prédio bonito, né, aquele edifício bonito, mas você não tem noção o que segura aquilo ali. 24, 26 andares, e você passa e admira aquilo ali, né, pessoas morando, tudo iluminado, mas você não tem noção do que está embaixo, ninguém vê. Então esse crescimento nosso... Às vezes solitário, às vezes sozinhos, às vezes no anonimato, ninguém vê. As pessoas vêem depois que cresceu, aí fala assim, nossa, mas de repente teve sorte, né? Não sabe as experiências que nós já tivemos em Deus. E uma coisa assim que me chama muita atenção, até a primeira vez que eu vim aqui conhecer o pastor Elias, ele me ofereceu a casa dele para mim ficar, foi algo assim fantástico, irmão, foi coisa assim de Deus mesmo, coisa de irmandade mesmo, que aconteceu quando eu vim a primeira vez aqui. E quando o pastor Elias me deu a oportunidade lá na igreja, eu falei assim, pastor, eu preciso dizer algo aqui, eu não posso ir embora sem dizer isso aqui. Algo muito interessante, eu cheguei aqui num sábado, irmãos, e quando eu fui ali, acho que era um almoço, se eu não me engano, eu fui num almoço, irmãos, por incrível que pareça, eu senti a graça de Deus naquele lugar, devido à comunhão que ali tinha e tem até hoje na igreja. Um dos nossos pilares lá na nossa igreja é o amor, a união, a comunhão e o propósito. Então, assim, essas 4 coisas a gente precisa andar sempre juntos, viver juntos. E, assim, eu sei que não é um segredo, mas o que nós podemos cultivar para que isso venha a crescer no nosso meio, para que isso venha a crescer até mesmo na nossa família? Eu sei que o senhor é uma pessoa que lida muito com família, né? Pessoas assim, encontro de casais, vamos dizer assim, né? O senhor e a tua esposa. Então, assim, o que nós precisamos fazer para cultivar isso? Diogo, é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla aqui na nossa igreja, em lives que eu faço, né? Eu tenho lido muitos livros, eu tenho lido a média de 4 a 5 livros por mês. Isso é bom. É uma meta que eu tenho, né? Eu tenho batido muito no relacionamento, sabe? Nós somos seres relacionais. Você vê que o próprio Deus, ele descia na viração do dia no Éden para se relacionar com Adão. Então Deus é um Deus relacional e nós também precisamos de relacionamento. Então, você vê um casal que quase não se relaciona, às vezes um trabalha de manhã, durante o dia, outra noite, esse casamento vai ter muitos problemas. Não que os outros casamentos não tenham problema, todos os casamentos têm problemas, mas esse vai ter muitos problemas e pode chegar a um divórcio, porque eles não têm relacionamento. Assim como nós precisamos nos relacionar com Deus, nós precisamos nos relacionar com pessoas. Quanto mais relacional você for, mais sucesso você vai fazer. Ou seja, então, principalmente esse momento agora, Diogo, que a gente está vivendo de pandemia, né, a Covid-19,
Pais que não tinham relacionamento com os filhos estão tendo tempo com a esposa, os cônjuges, né? E mudou tudo, tá mudando tudo. Nada vai ser como antes, depois que passar essa pandemia, essa situação aí, essa quarentena que a gente está vivendo. Até porque, assim, também, sábado nós tivemos uma reunião de pastores, e ali entre alguns pastores tem pessoas que são formadas em psicologia, né? E aí nós estávamos lidando, porque quando começou essa pandemia, esse barulho e tal, a mídia, né? E algumas pessoas me mandaram mensagem, falou, olha, eu tô com uma situação assim, a pessoa tentou se enforcar, tentou se matar, uma se matou, enfim. E aí citou, né, que nessa pandemia também tá acontecendo muito divórcio. Até parece que, se eu não me engano, eu não lembro se é na França, algum país assim, de tanto divórcio que começou a ter, né, eu não sei se foi o presidente ou o prefeito da cidade, que falou assim, não, agora chega, nós não vamos fazer divórcio nenhum. Por quê? Meu ponto de vista, eu vejo assim que lá atrás não tinha o cultivo do amor, da união e da comunhão. E agora, por esse período, né, em alguns países, literalmente não podia sair de casa de jeito nenhum. E aí eu acho que cada um começou a olhar os defeitos apuros, né? A convivência e começou a ter esses atritos a fim de separar, né, vamos dizer assim. E o engraçado é que a gente conversa com algum aqui, com o pastor ali e tal, e eles falam, nós temos que cultivar o amor, nós temos que falar para os casais, sabe, um amar o outro, porque infelizmente isso pode acontecer. É claro que a gente não deseja isso, claro, né? Eu vejo duas situações assim dentro dessa questão da quarentena, né? Os dados da China atualizados hoje são os divórcios aumentaram em 55%, porque lá foi o primeiro lugar, né, que afetou mais. Então já está saindo esses resultados. Aumentou em 55% durante a pandemia o número de divórcios, de separações. Então, um dos casos, para mim, são dois pilares importantes que têm baseado essas separações. O primeiro é o que você falou. Relacionamento, pessoas que não tinham tanto relacionamento e não estão suportando conviver uma com a outra, sabe? É muito tempo juntos, né? Então, para mim está sendo bom, tá? Tempo com a minha esposa, tempo de qualidade com as minhas filhas, para mim está sendo um tempo de edificação muito grande. Estou muito feliz com esse tempo, mas isso não é via de regra para todos os casais. Para alguns casais isso deveria ser bom, mas está prejudicando, está sendo prejudicial. E outra situação, pastor Diogo, talvez seja a principal, no meu ponto de vista, é emocional. Ou seja, a questão do Covid está atacando as pessoas emocionalmente e eu acredito que vai matar mais psicologicamente do que fisicamente, porque muitas pessoas terão dificuldade de recomeçar depois que passar por causa do psicológico. Sim. Porque contas estão chegando, contas atrasadas, algumas famílias tiveram a energia cortada, alguns estão faltando alimento. Então, assim, as pessoas estão querendo cometer suicídio por causa do psicológico. Então, assim, e a mídia, nós pastores, né, principalmente, que cuidamos de pessoas, nós sabemos o cuidado que devemos ter. Nós sabemos e nós aconselhamos nossos filhos espirituais e toda pessoa, vocês que moram em Novo Horizonte, né, cumprir as leis que estão sendo aplicadas aí. Só que a mídia está potencializando isso. A mídia, ela está colocando terror nas pessoas, entendeu? Igual eu assisti uma entrevista, se não me engano, anteontem, do Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, e ao vivo, né, a rede nacional, ele dizendo, olha, o pior está por vir. Ou seja, o povo já está machucado, o povo já está ferido, muitos já estão desempregados. Aí uma autoridade, né, aparece lá e dá um recado desse, aí fica mostrando milhares de covas sendo abertas. Ou seja, as redes de televisões, elas estão vendendo, porque a notícia ruim vende muito mais. Sim. Entendeu? Então, é um conselho que eu dou, Diogo, para pessoal de Novo Horizonte. Sai um pouco das redes sociais, sabe? Leiam mais a Bíblia. Vai para a palavra de Deus, sabe? Busca conselho com seus líderes, com seu pastor. Procure um psicólogo, sabe? Não sai um pouco das redes sociais, vai orar, vai buscar a presença de Deus, porque se você, isso é qualquer pessoa, tá? Não é pastor ou membro, não. Qualquer pessoa que ficar demais assistindo vai ser influenciado por aquelas notícias. Se você ficar focado, bitolado naquilo ali, você não faz nada na vida mais.
Parece que a vida acabou e que não vai ter mais vida após essa pandemia. E o problema é que as pessoas estão colocando, se o prefeito fala, gente, não pode olhar para a direita, eles já acham que é o fim do mundo. Né? Infelizmente isso é um assunto, irmãos, que nós temos que compartilhar porque é algo que está acontecendo. É algo que nós estamos vivendo em todas as cidades. A gente passa por cidades, eu passo quase diariamente em mais de 5, 6 cidades no dia e às vezes não preciso entrar dentro da cidade, mas a gente passa ao redor e a gente vê que tem cidades que literalmente se trancou. Cada cidade está vivendo uma situação diferente. Tem cidades que ninguém entra e ninguém sai. Então, assim, imagina se a gente se dedicasse às notícias ruins, como a gente se dedica à palavra de Deus. Ou melhor, será que verdadeiramente a gente se dedica à palavra de Deus? Será que a gente explora a palavra de Deus? Será que a gente espalha a palavra de Deus, que é o amor, que é o conforto para as pessoas, que é a alegria verdadeira? Será que verdadeiramente hoje nós estamos olhando para a palavra de Deus como uma notícia boa no meio dessa pandemia? Esses dias eu estava conversando com as pessoas, eu estava vindo da viagem missionária que eu fiz lá no Recife e passou acho que uma semana minha esposa fez o teste, né? Porque ela não estava muito bem e tal, e ela foi lá sozinha, sem me falar, foi lá e fez o teste. A hora que eu cheguei em casa, teve tudo uma surpresa, eu quase, desabei. E aí eu conversando com alguma galera, o pessoal falou assim, tá vendo? No momento que nós estamos vivendo de terror, de pandemia, sempre tem uma notícia boa. Claro. Aí, uma pergunta que eu faço para você hoje. Qual que é a notícia boa que você está dando para as pessoas? O que de você está saindo de bom para que as pessoas venham se achegar perto de você dizendo, ali eu posso encontrar um refúgio, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho? Eu creio que o Senhor também passa por esses momentos que pessoas, pastor, o que eu faço? Nesse momento que eu estou vivendo, nós estávamos falando lá, pastor Elias, que igrejas maiores que a nossa, que a minha lá no caso, não consegue mais distribuir cesta básica, porque na igreja não tem. De tantas pessoas que estão indo pedir por desespero, necessidade. E eu vejo assim, será que nós estamos vivendo essa calamidade? Será que verdadeiramente não está no momento da gente colocar a nossa cabeça para pensar, começar a pensar em nossa vida, né, na nossa família, né, pensar de que forma nós estamos lidando com tudo isso? Eu costumo dizer o seguinte, pastor Diogo, eu não posso afirmar que foi Deus que enviou esse vírus, não posso. Até porque a gente não sabe. Não posso. Mas eu posso afirmar uma coisa, Ele está usando essa situação para tratar conosco. Sim. Porque eu tenho 41 anos de idade e eu nunca vi, e pessoas mais velhas do que eu converso, 60, 70 anos, nunca viram uma situação como essa global, sabe? De atingir dessa maneira, de pessoas ficarem em casa da maneira que está acontecendo, os templos fechados, né? Quem não fazia live, os pastores que não gostavam de internet. Que falava que a internet era pecado, que não era... Fazer live era proibido. Não era de Deus. Estão tendo que se adaptar à internet para poder alimentar suas ovelhas, porque os templos estão fechados. E a gente tem que cumprir esses procedimentos dentro de cada cidade. Uma coisa eu falo, é lógico, até esses dias nós estávamos comentando, é lógico que nós, como pastores, queríamos muito que as igrejas estivessem abertas para a gente poder receber os irmãos, para a gente poder abraçar os nossos irmãos, sabe, pregar para eles, orar por eles. Não que a gente não pode fazer isso, mas assim, quando nós estamos na igreja, a gente esquece das coisas lá de fora. Porque todas as vezes que nós entramos na igreja, nós entramos com um propósito. Sim. Né, pastor? Nós entramos com um propósito de adorar a Deus, de receber uma resposta, de uma cura, de um milagre. É a mesma coisa da oferta. Uma coisa que eu nunca esqueço, pastor, sobre a oferta, foi um dia que eu estava aqui na igreja do Senhor e o pastor Arão ministrou algo sobre a oferta, que ele falava assim, depois que eu comecei a ofertar com propósito na vida das minhas filhas, ofertava assim, Deus, prepara um genro para minha filha, Deus, prepara o melhor genro para minha filha. E hoje ele pode testemunhar isso de boca assim,
cheia, né? Isso. O senhor é mais amigo íntimo dele, sabe muito bem dessa história. E eu falei assim, meu Deus, esse é o caminho. E eu comecei a implantar essas coisas. E hoje nós colhemos testemunho de pessoas que ofertam com um propósito, mesmo que seja uma moeda ou, sei lá, uma nota grande ou um valor grande. Mas tudo na nossa vida nós temos que ter um propósito. O senhor, quando foi fazer a Manassés, né? Quando Deus deu o nome do ministério Manassés, quando Deus colocou esse projeto na mão do senhor, o senhor falou assim, Deus, eu preciso seguir o teu propósito. O propósito é expandir o reino, o propósito, porque igual eu falo, nós não brigamos por uma placa de igreja, nós brigamos por um reino dos céus. Eu tenho essa mesma mentalidade que o pastor Diogo, né? Não é todo mundo que tem, né? O pastor Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio costuma dizer o seguinte, que alguns pastores, eles não têm medo do diabo, eles têm medo de outros pastores, né? E quando fica sabendo que chegou um pastor novo na cidade ou vai abrir uma igreja, eles não gostam. Mas na verdade a gente não deveria gostar é quando abre bares, né? Esses lugares, discotecas que vão atrair nossos jovens para esse tipo de coisa. Pratos que o diabo oferece. Então, nós lutamos pelo reino de Deus. Então, quanto mais homens e mulheres reunidos em unidade para fazer com que isso aconteça, né? Quando o próprio Jesus disse que um reino dividido ele não subsiste. Né? Então nós temos que realmente estar unidos. Eu louvo a Deus pela sua vida lá em Novo Horizonte, pela aliança que a gente tem, não, mesmo um pouco distante, né, de alguns quilômetros, mas a gente está sempre se falando, está sempre por perto, e a gente entende esse propósito, né? Eu tive na Conferência Destino 2017, você teve 2018 ou 2019? 2019. 2018 e 2019. Você foi nos dois. Você tá ligeiro, tô. Hein? Então nós vamos junto, né, desse ano. Então, lá na Conferência Destino, eu aprendi muito sobre isso, sabe? Sim. Que a nossa corrida é uma corrida de bastão, sabe? Aquela corrida que um vai passando com o outro. E se um não ganhar, todos perdem. Verdade. Se um ganhar, todos ganham. Então, se todo líder, todo pastor se conscientizar disso, quem vai ganhar vai ser o reino de Deus. Uma coisa que eu falo, pastor, eu peço para o senhor me corrigir, se eu por acaso estiver equivocado, eu falo que a igreja não é um. A igreja é um todo. Às vezes, a visão que Deus deu para um irmão, pastor, vamos fazer isso, olha, eu senti de Deus da gente fazer isso, a gente senta, coloca em prática essa ideia para a igreja crescer. Porque tem pessoas que vão na igreja por ir, e tem pessoas que vão na igreja porque amam estar lá. A diferença de você ir por ir é gigantesca de quem ama. Porque quem ama estar na igreja, a gente até... nós não queremos citar nomes, mas eu sei de algumas pessoas da igreja aqui, da Manassés, né, que amam estar na igreja, que amam trabalhar para a igreja, que amam fazer a obra, dar ideias. Deus pesa muito a intenção do nosso coração, né? Por exemplo, você vai dar uma oferta, mas por que você está dando essa oferta? Aí eu vou no culto hoje. Tudo bem, você vai no culto. Por que você vai no culto? Entendeu? Então, qual é a intenção do seu coração? Não, eu estou indo no culto porque eu preciso resolver um problema na minha vida. Não, aqui é o lugar disso mesmo. Jesus é poderoso para resolver qualquer situação na minha vida e na sua vida. Exatamente. Mas tem outras pessoas que você vai na igreja. Eu vou lá agradecer a Deus pela minha vida. Você está entendendo? Existe uma diferença. Não que seja errado você vir na igreja para resolver uma situação, resolver um problema que você está vivendo. Jesus é especialista em resolver essas situações. Só que Deus pesa a intenção do coração da pessoa. Até porque, né, Deus vê o coração, né? Deus não vê eu sempre brinco assim, Deus não vê a nossa lataria. Você vê que Caim e Abel, os dois prestaram um culto a Deus. Deus recebeu o culto de Abel, mas não recebeu o culto de Caim. Entendeu? Então nem todo culto Deus recebe. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu sempre falo, viver uma vida com propósito, viver uma vida de atitude mesmo, não, a minha vida tem que mudar. Eu coloquei uma meta, o senhor falou de ler livros, eu também coloquei uma meta na minha vida de ler livros. Devido ao meu trabalho, assim, às vezes tem dias que eu passo sem ler, mas eu tento correr, ler, tento me aperfeiçoar. E isso nós temos que viver. Bom, a minha meta é, se hoje eu tenho 10, eu tenho que trabalhar para ter 15, 20. Se eu tenho 20, eu tenho que trabalhar para ter 30, 50, até chegar num patamar de 100, de cento e poucas pessoas. E uma coisa que eu sempre falo para os nossos irmãos da igreja é sobre a gente abrir a nossa cabeça para pesquisar coisas boas, coisas que vão somar até mesmo na vida pessoal de cada um.
sabe? Coisas que um dia o irmão chegar e falar assim, irmão, eu preciso de um conselho, você não pode falar comigo? Sabe? E esse irmão abriu o coração e falou, não, rapaz, isso que você está passando, eu li sobre isso, eu assisti algo do pastor tal sobre isso, e eu vou poder te orientar em algumas coisas. Eu queria que o senhor deixasse uma dica aí pro pessoal, algo assim, um planejamento para conhecimento, que eu sei que o pastor Elias, ele lida muito com isso. Então, assim, um planejamento para o conhecimento das pessoas, para que a gente venha se achegar mais próximo de Deus, para que a gente venha se achegar mais próximo das coisas que nós estamos vivendo no dia a dia de hoje. Pastor Diogo, eu sempre gostei de ler, desde pequeno, gibi, palavra cruzada, outdoors que eu via na rua e tal, mas depois que eu comecei a caminhar com algumas pessoas, como o pastor Arão, né, homens que já venceram na vida, que têm sucesso, eu aprendi que nós somos a média das 5 principais pessoas que nós convivemos, que estamos mais próximos, e dos livros que nós lemos. Então é importante saber com quem você está andando, né, com quem você está se aconselhando, quais são as pessoas que você está por perto, e quem são seus mentores, e os livros que vocês estão lendo. A palavra de Deus é o maior livro de conhecimento. Então esse aqui é o principal livro. Graças a Deus, ainda é o livro mais vendido no mundo, e você encontra ele em qualquer biblioteca. E a procura pela Bíblia agora nessa questão, por isso que eu te falo que Deus está usando essa situação. Sim. A palavra oração no Google aumentou muito a procura. A compra de Bíblia aumentou muito nesses dias. Então as pessoas estão se voltando para Deus. Elas estão entendendo que existe um Deus que está acima de todas as coisas, de todos os nossos sonhos e de todos os nossos projetos. E um conselho que eu dou, pastor Diogo, é Provérbios. Provérbios fala sobre sabedoria. Tem 31 capítulos. Então, eu aconselho você a ler um capítulo por dia. Isso não parar. Tipo assim, terminou o mês, começa de novo. Igual agora, dia de sexta-feira, feriado 1º de maio. As pessoas estão perdidas, né? Algumas pessoas vão falar, vai ser feriado. Mas eu não estou sabendo de feriado. As pessoas já estão nem sabendo mais que dia que é da semana. Estão fechadas dentro de casa, né? Mas como eu tenho os cultos, eu tenho minha agenda, eu tenho que estar programado, eu tenho que estar acompanhando isso. Então, Provérbios. Se você ler um capítulo de Provérbios por dia, a sua sabedoria vai aumentar demais. Vai aumentar muito. Porque Provérbios tem muitas coisas. Muitas, conselho para casais, conselho na questão de ser fiador de alguém ou não ser, sabe? Muitas perguntas que talvez você fica questionando, tem em Provérbios. E livros que falam da Bíblia, ou escritores bíblicos que escreveram. Exemplo, um livro que eu gosto muito para casais, que é o momento que a gente está vivendo agora, muito difícil para os casais. É o livro As 5 Linguagens do Amor. Gary Chapman é um pastor, é um homem cristão que escreveu esse livro. Então, assim, tem tudo a ver interessante demais. Com os casais. E tem livros de neurociência da doutora Caroline Leaf, sabe? Tem muitos livros que eu tenho lido que têm aberto a minha mente, porque o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não posso, pastor Diogo, entrar em algo novo com a minha mentalidade velha. É o que o povo, quando saiu do Egito, Deus falou, olha, eu tenho algo novo para vocês, uma terra que mana leite e mel e tal. Eles não conseguiram acessar aquela terra porque a mentalidade deles ainda era de escravos. E Deus não pôde cumprir a promessa, não porque Deus não era poderoso para fazer isso, porque eles não mudaram a mente. E Deus não vai mudar a minha mente e a sua mente. Nós temos que mudar através da palavra de Deus, através de conselhos, homens e mulheres de Deus, mentores, né, que vão dar conselhos para nós. Pessoas que já passaram, por exemplo, hoje eu posso ser um mentor para você na área de abertura de igreja, porque a gente tem 7 anos e eu não quero que você passe por algumas dificuldades que eu passei. Então eu posso te dar conselho, olha, não vai por esse caminho, olha, entendeu? Não que tudo que você vai trilhar o mesmo caminho, mas algumas situações eu posso evitar que você passe e a sua membresia também, entendeu? Então, é isso, lê Provérbios, um capítulo por dia, lê livros, procurar livros, sabe? Pesquisar sobre liderança, livro que fala de alta performance. O Paulo Vieira é um cristão também. Eu falo muito do Paulo Vieira porque eu fiz curso com ele. O poder da ação, sabe? O poder da autorresponsabilidade. É muito bom o livro O Poder da Autorresponsabilidade porque fala o seguinte, principalmente dentro das igrejas, pastor Diego. A gente fala muito de depressão, que é a doença do século XXI e tal, mas não é só a depressão. O vitimismo também. Sabe aquela pessoa que não assume a responsabilidade? Dentro da igreja, você como pastor deve ter visto. Demais. Coloca a culpa, todo mundo é culpado, menos ele.
Lembra quando Deus chegou para Adão e falou, Adão, o que você fez? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí eu jogou já tirou, já. Não, eu não sou culpado. Aí Eva, o que foi? Não, foi a serpente. Aí a serpente não tinha mais ninguém para acusar. Então hoje esse livro Autoresponsabilidade tem muitos livros. Uma hora a gente pode fazer uma postagem ou uma live só de indicação de livros, sabe? Para as pessoas, livros que eu tenho lido, cientificamente provado e que realmente tem mudado. Não, eu indico para a igreja, entendeu? Tem vários livros da Rede Spirit que eu trabalho também, do pastor Carlito Paz, que tem mudado a nossa vida, sobre células, o livro Enraizados, sabe? Eu tô lendo um livro agora que eu ganhei da doutora Graziella, aqui de Ribeirão Preto, uma advogada, O Poder do Agora. Comecei hoje a ler ele, terminei ontem um do John Maxwell, que é sobre liderança, muito forte. Então, lê Provérbios um capítulo por dia, porque são 31 capítulos, um por dia. A Bíblia, né, acima de todas as coisas, e livros, mesmo livros seculares de neurociência, desenvolvimento humano, que pode ajudar muito a sua vida, e andar com pessoas positivas e não pessoas negativas. Pessoas que pensam lá para frente. Sonhadoras. Nós temos o lema lá, vamos avançar. Porque se nós pararmos de dizer isso, nós vamos se acomodar, deitar no sofá e dormir. Então eu falo assim, não é feio você voltar atrás e consertar um erro do passado para você seguir em diante livre, para você seguir em diante com a sua mentalidade aberta, sabe? Nós temos que viver hoje, não é o momento de você se preocupar a roupa que você está vestindo. É o momento de você se preocupar em passar a mensagem de Deus para outras pessoas, em você ter conhecimento para transmitir para outras pessoas. Sabe por quê, pastor Diego? Porque muitas coisas que nós temos, nós podemos perder, mas o conhecimento ninguém te tira. Fica a dica. Um dos maiores investimentos que nós podemos fazer é no autoconhecimento, ou seja, investir em você mesmo. Leitura bíblica, curso de teológico, tudo conteúdo que você puder. Porque informação é uma coisa, informação você vai na internet e você tem lá a informação. Conhecimento é outra coisa. Então você adquirir conhecimento, né? Saber ter bagagem realmente para ajudar outras pessoas. E o conhecimento, você pode mudar de país, você pode ir para onde for, você pode perder tudo na vida, mas o conhecimento ninguém consegue te roubar. É algo que está dentro de você. Entendeu? Né? É algo que está dentro. A única coisa que você vai poder fazer com conhecimento é espalhar. Espalhar para as pessoas. Compartilhar, né? Repartir. Então, irmãos, é muito bom. É muito bom você estar perto de pessoas assim que às vezes nós falando, às vezes os irmãos falam, o pastor só fala que é pra gente fazer e tal. Aí quando nós ouvimos de outra pessoa, as pessoas, bem que o pastor falou mesmo, pra gente pegar firme isso e aquilo. Eu tenho a mesma pegada que você, pastor Diogo, motivando as pessoas, sabe? Eu sou um pastor que empurro pra frente. Tem uma história que eu sempre... Uma história, né? História é aquilo que aconteceu. História é uma parábola, alguma coisa assim. E eu sempre conto aqui, quando chega novas pessoas, novos líderes, eu já conto como que funciona o negócio aqui na igreja. Talvez você esteja trabalhando de maneira diferente lá. Você está com quantos anos hoje de idade? Vou fazer 33. Um pastor da idade de Cristo. Pastor novo, né? E com a esposa nova também. Mas Deus está usando os jovens, né? Deus está usando os jovens. Então, queridos, é o seguinte, vou resumir rapidamente aqui. Um senhor muito rico, um bilionário, tinha uma filha única e ele fez uma festa na casa dele porque chegou o momento que ele entendeu que a filha dele precisava casar, né? Já estava com mais de 20 anos, a jovem, e ele era milionário, tinha aquela filha única, ou seja, ia herdar toda aquela herança dele. E ele queria um genro, ele queria escolher o genro para a filha, né? Para poder passar tudo isso, porque o genro também ia herdar. Além de herdar a filha que era bonita, ia herdar toda a sua herança porque ela era filha única. Então ele preparou uma festa na casa dele e chamou os jovens mais relevantes daquela região. E aqueles jovens compareceram lá todos muito animados e querendo conquistar a jovem para casar. Mas tinha uma prova que eles precisavam fazer para poder conquistar tudo isso. O coração. E depois de beberem, de comerem e tal, quase no final da festa, o dono da casa, o senhor, falou assim, vamos ali fora que eu quero mostrar para vocês o teste que vocês vão ter que fazer para casar com a minha filha. Um de vocês vai ser o felizardo de casar com a minha filha, vai ganhar a mão da minha filha em casamento e toda a minha herança, toda a minha riqueza. Levou eles para fora, ele tinha uma piscina muito grande. E dentro dessa piscina estava cheia de crocodilos e jacarés. Quando aqueles jovens olharam, já ficaram um pouco assim.
Aí o homem disse o seguinte, olha, o primeiro jovem que pular dentro dessa piscina aqui e atravessar do outro lado, que ela não era pequena, ia atravessar do outro lado, vai casar com a minha filha e vai herdar toda a minha herança. Antes dele terminar de falar, já tinha um jovem saindo do outro lado. Todo molhado, nadou, atravessou do outro lado, levantou e veio meio que correndo. E quando foi chegando perto do dono da casa, o senhor da casa, o pai da moça, parabéns, você conseguiu, vai casar com a minha filha, eu vou chamar ela ali para te apresentar e tal. E eu queria saber como que foi que você teve essa coragem e tal. E o rapaz querendo falar, mas tinha engolido água, estava gaguejando um pouco e tal. E o rapaz disse o seguinte assim, ó, eu queria saber quem que me empurrou nessa piscina. Ou seja, um dos amigos dele empurrou ele na piscina. Ele não foi porque ele quis. Sempre tem que ter um pouco. Mas ele ganhou a prova e casou com a moça. Então, assim, às vezes a gente perde oportunidade porque tem medo dos crocodilos da vida, dos jacarés da vida. Sempre vai ter crocodilo, sempre vai ter jacaré na nossa frente. Isso fala de dificuldades, fala de barreiras, fala de muros que nós precisamos escalar e subir. E às vezes a gente fica com medo. Então aí chega um pastor pra frente e empurra, irmão. Fala, não, você vai. É igual a mãe águia, né? Ela pega o filhote lá no topo do monte e solta ele tem que voar, porque a natureza dele é para voar, nasceu para voar. Mas filhote de águia é igual alguns crentes, eles são folgados, sabe? Eles querem comidinha na boca e tal. Então precisa de um pastor para motivar, para fazer líderes, sabe? Fazer discípulos realmente, igual Jesus fez com aqueles cabeçudos lá, daqueles discípulos lá. Quem olhava dizia, isso aí não vai virar nada. Eu estava lendo essa semana um livro só sobre os discípulos, cada um deles, quem eram eles, o perfil deles, da onde eles vieram. Olha, eu me alegrei porque eu tenho esperança também, porque eram os camaradas ruins. Não, eram os camaradas ruins e Jesus conseguiu transformar eles em grandes líderes, corações fechados. Com exceção de Judas que pulou fora, que traiu Jesus, mas o resto todos foram relevantes. Então, nosso papel é fazer isso, é pegar essas pessoas, amá-las, conviver com elas, cuidar delas, entender que elas não são perfeitas, né? Que elas vão errar, que elas vão, às vezes, nos machucar, às vezes vão nos negar, vão nos trair, mas que nós somos ferramentas de Deus para tratar com essas pessoas. Exatamente. Irmãos, é muito gostoso nós estarmos aqui, porque o conhecimento é valioso e às vezes você fala assim, poxa vida, mas não tem nada a ver com o culto. Talvez você está pensando dessa maneira, mas pastor, rapaz, que aula sobre conhecimento, que aula sobre você não desanimar, não parar, por mais que o obstáculo é grande, por mais que as pessoas achem que você não vai conseguir passar do outro lado, por mais que você está desanimado aí, querendo talvez sair de uma igreja e ir para outra, talvez você nem é da Eu Sou, mas tá aí assistindo, entendeu? Por mais que você poxa, o que será que vai ser da minha vida? O que será que vai ser desse mundo depois dessa pandemia? E a palavra que nós temos para você é, não desanime. Se você precisa de um empurrão, nos procura, vamos conversar, porque nós estamos aqui para incentivar a tua vida, nós estamos aqui para colocar você em outro patamar, em outro nível. Mas pastor, desde já quero agradecer, o senhor vai deixar uma mensagem aí para a gente, mas desde já quero agradecer o senhor aí por abrir um espaço aí na agenda do senhor. Amém. Eu sei que o senhor tem compromisso, enfim, mas muito obrigado mesmo. Eu estou muito feliz, muito alegre. Eu creio que alguns irmãos da nossa igreja que já viu o senhor já pessoalmente também está feliz, porque quando eu falei lá que ia dar certo da gente estar junto hoje, eles ficaram felizes e alegres. Então eu gostaria muito de agradecer o senhor, a família do senhor, e por esse momento e por esse dia aqui que nós estamos aqui trocando conhecimentos, né? Amém. E ouvindo algo da parte de Deus. Então eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem, né? Algo assim para os nossos corações, né? Amém. Queridos, o nosso Brasil, eu acredito muito no Brasil, tá? O Brasil, ele é do Senhor, o Brasil vai dar certo, tá? Tudo que o Brasil já viveu, tudo que o Brasil já passou, o Brasil vai dar certo. E o Brasil tem um pouco mais de 500 anos e nós estamos vivendo, pastor Diogo, a crise de número 50. Isso quer dizer que é uma crise dessa global a cada 10 anos. Então, queridos, presta atenção, nós já sobrevivemos, nossos pais, nossos avós já sobreviveram a todas as outras 49 crises. Algumas nós passamos, né? Eu tenho 40 anos, então eu já passei pelo menos por 4 crises aí.
Claro que algumas eu não lembro por causa da minha idade, mas eu já passei por algumas crises e nós sobrevivemos. E nós vamos sobreviver a mais essa crise. E nós precisamos estar preparados para o que Deus vai fazer depois dessa crise, sabe? Eu estou muito esperançoso, porque depois do dilúvio, Noé recomeçou a vida dele, com os filhos dele, ele plantou, sabe? Ele colheu. Então, assim, não desista no meio do caminho, essa crise ela vai passar. Se você, igual disse o pastor Diogo, está desanimado, procure alguém. Eu costumo dizer que a maior alegria de um desanimado é encontrar alguém mais desanimado do que ele. Porque se você for procurar uma pessoa desanimada para pedir conselho, ela vai te jogar para baixo mesmo. Então você tem que procurar alguém que esteja melhor do que você tem que procurar alguém que esteja orando mais que você, que a mente dele esteja melhor que a sua, o equilíbrio emocional, a inteligência emocional dele esteja melhor que a sua. Procure seu pastor, procure o seu líder, procure alguém, seu pai, sua mãe, que te dê um conselho, que te dê um suporte e que te jogue para cima. Você não pode parar, você não pode desistir porque algumas coisas ruins estão acontecendo. Não é só com você, é o mundo inteiro, é global. É claro que cada pessoa tem um nível, né, que foi atingido. O empresário foi atingido, mas não está passando necessidade como um morador em condições de rua, certo? Uma pessoa que mora numa área carente. Então, mas todos foram atingidos de algum jeito, de alguma maneira. Só que tudo isso vai passar. Deus está comigo nessa crise, Deus está com você nessa crise. A Bíblia diz que Deus estava com José no Egito e Deus está comigo e com você. E o primeiro filho de José deu o nome de Manassés, o segundo filho deu o nome de Efraim. O nome Efraim no hebraico, no original hebraico, quer dizer Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ou seja, no lugar da minha aflição, Deus me prosperou e me fez grande. Então, nesse momento de crise, creia que Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te fazer crescer. Daqui a pouco, tudo isso vai passar, você vai dar a volta por cima de tudo isso. Você só não pode desanimar, você só não pode parar no meio do caminho. Se fortaleça em Deus, busque Deus. É o momento de buscarmos a Deus, pastor Diogo. Ninguém vai ter se achegar para dizer que não tinha tempo para buscar a Deus, tá? Deus parou o mundo. Deus permitiu que o mundo parasse para que nós pudéssemos voltar os nossos olhos para Ele e buscar. Ele tem uma palavra que, se não me engano, em Jeremias, não me recordo agora, mas está na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse, depois você procura lá. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, é o momento de você entrar no quarto e no secreto buscar a presença de Deus. O salmista Davi diz o seguinte: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus abençoe vocês, eu desejo muita saúde, muita paz e muita prosperidade sobre a vida de vocês, sobre a vida do pastor, da esposa, do bebê que está vindo. Glória Não sabemos ainda se é um profeta, se é uma profetisa, uma mulher, mas que possa ser assim, cheio do Espírito Santo, que possa deixar um legado, que possa trazer muita alegria para a vida de vocês, para a vovó. Manda um beijo para a vovó lá. Pode deixar. Que eu tive com ela, nós tivemos o privilégio de jantar junto com ela lá. Manda um beijo para sua esposa e para a sua igreja, os filhos espirituais. Ajude esse homem de Deus. O começo é difícil, o começo não é fácil. Todo começo ele é difícil. Não que as outras fases sejam fáceis, mas o começo, a abertura de uma igreja, de um ministério, não é fácil. E vocês precisam ser um com o seu pastor, ajudar seu pastor em oração, tá perto, orando por ele, igual Ur e Arão, segurando nos braços dele, enquanto Josué vencia a batalha lá embaixo. Deus abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz para sempre. Amém? Deus abençoe sua vida. E é um prazer, pastor, poder falar com a sua igreja, com o seu povo. Sim. Obrigado pela oportunidade também. É sempre um privilégio. Graças a Deus, irmãos. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Amém. Que Deus abençoe todos aqui, né? E vamos avante, vamos avançar, não vamos parar. Deus tem algo novo. Apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, Deus tem algo novo para nossas vidas. Eu creio. Que Deus possa nos guardar de todo o mal, que Deus possa nos livrar de todo o mal. E eu quero dizer algo para você. Não pare no meio do caminho. Deus tem algo te esperando, tem algo para te dar. Então avança, querido. Avança, querido. Não pare, não desista. A luta é grande, o obstáculo é grande, mas o maior é aquele que está conosco. Vamos avançar em nome do Senhor Jesus. E domingo, às 18 horas, nós vamos estar fazendo mais uma live lá na nossa igreja, para a glória do Senhor Jesus. Graça e paz. Fiquem todos com Deus e uma ótima semana em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe a sua vida.